Olá, meus amados irmãos, que a paz e que a graça do Senhor esteja com cada um de vocês. Muito bom dia, desde já. Eu desejo uma semana abençoadíssima para cada um de vocês, uma semana debaixo da graça e da paz do Senhor. Hoje eu gostaria de meditar com você acerca do tema: de onde vem o nosso socorro? De onde vem o nosso socorro? Eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 40, no seu versículo 1. Este salmo diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Meu querido irmão, minha amada irmã, a nossa vida, ela é repleta de situações que envolvem grande perigo para nós. Existem momentos da nossa jornada que nós, de fato, não sabemos o que fazer. Não sabemos como escaparemos daquele determinado perigo, como nós sairemos de uma situação difícil, como nós nos livraremos diante de uma provação tão grande pela qual nós estamos passando. Existem situações na nossa vida que pedagogicamente nos colocam em becos sem saída, e nesse momento nós nos sentimos deveras perdidos, angustiados. As horas da noite passam e o sono não vem. Parece que finalmente será o nosso fim. Parece que finalmente nós seremos vencidos, nós tombaremos diante das situações difíceis. O rei Davi se viu diante de muitos momentos difíceis ao longo da sua história. Se você ler o primeiro e o segundo livro de Samuel na Bíblia, você irá perceber os momentos muito difíceis pelos quais Davi passou. Dois que são dados grande destaque nesses livros é a perseguição advinda por Saul, o rei que o antecedeu, e a terrível perseguição dentro da sua própria casa pelo seu filho Absalão. Davi foi um homem de muitas guerras, se viu muitas vezes encurralado pelos inimigos, se perguntou muitas vezes como escaparia de determinadas aflições que tomavam conta do seu coração. Neste salmo, Davi revela em quem ele esperava pelo livramento. E ele diz claramente: esperei confiantemente pelo Senhor. Muitas vezes, nas aflições da nossa vida, nós esperamos pelo amigo, e nem sempre o amigo chega. Outras vezes, nós esperamos pela aprovação daquele crédito, para que nós possamos então respirar financeiramente um pouco mais aliviados. Muitas vezes nós esperamos aquela palavra de conforto. Muitas vezes nós esperamos o agasalho do afago familiar nos envolver no frio doloroso das circunstâncias. Mas Davi, ele esperou no Senhor. Ele esperou pelo Senhor. E ele fez isso confiantemente. Ele não esperou em dúvidas. Ele não esperou mergulhado no mais atroz dos desesperos. Mas ele esperou com fé no Senhor. E a prova disso, a prova de que ele esperou em Deus, está na continuidade desse texto, que diz o seguinte: Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Talvez o que esteja faltando na sua vida, nesse momento que porventura você possa estar passando, é o clamor a Deus, o clamor por socorro. O Senhor Deus te conhece muito bem. Ele sabe a dimensão das suas lutas, Ele sabe a intensidade das suas provas. Ele sabe a dimensão das tuas lágrimas. Ele conhece o mais profundo da angústia do seu coração. Ele sabe
todas as circunstâncias pelas quais você passa agora, e Ele tem a solução para elas. Quando nós oramos, duas coisas costumam acontecer. Quando nós oramos, Deus envia socorro para nós e nos livra daquela situação tão difícil. Quando Deus assim não faz, quando o nosso Deus não envia socorro, Ele envia conforto, Ele envia forças para que nós possamos suportar aquele momento até que os propósitos dele quanto àquilo se cumpram em nossa vida. Mas sem sombra de dúvidas, uma das maiores transformações que acontecem quando nós oramos é a transformação do nosso próprio coração. Não são apenas as circunstâncias à nossa volta que podem ser modificadas pela oração, o que Deus resolveu na eternidade que mudaria as circunstâncias por meio da nossa oração. Mas muitas vezes o que muda é a nossa disposição, é o nosso coração, é a nossa maneira de ver as coisas, é a nossa fé. Você já deve ter percebido ao longo da sua vida que a sua fé sempre progride quando você está debaixo de lutas. Existem aquelas noites tão escuras da nossa alma que não conseguimos dormir e às vezes até sem forças para orar nós clamamos: Senhor Deus, socorro. E quando Davi diz que orou, ele diz que o Senhor ouviu a sua oração e o socorreu e lhe deu livramento. Esse livramento é descrito nos versos seguintes: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Talvez agora, nos seus lábios, esteja o clamor por socorro ao seu Senhor, ao seu Deus. Mas se você clamar, é bem possível que você colha o que Davi colheu aqui. Davi colheu o livramento. E onde outrora havia angústia, passou a ter louvor. Talvez você tenha chorado essa noite. Talvez você esteja chorando agora, coçando a cabeça, sem saber como agir. Eu só quero te dizer: ore, clame, busque. E certamente o Senhor colocará nos teus lábios um novo cântico, um cântico de louvor ao Senhor. Portanto, espere confiantemente no Senhor. Como fazer isso? Espere orando, clamando e buscando a Deus. A única coisa que podemos fazer nas situações mais caóticas da nossa vida é clamar. Você tem um Pai que te ama e está disposto a socorrê-lo. Clame. O Senhor disse: me busque, ore e eu ouvirei. Deus não prometeu que vai dizer sim a tudo que você pedir, mas Deus prometeu que escutará a sua oração. E se você receber um não, onde você queria que fosse um sim, saiba que Deus é mais sábio que você. E o não dele é o que você de fato precisa. Mas não deixe jamais de confiar no Senhor. Que nessa segunda-feira o Senhor te dê esperança e confiança nele, para que você siga firme até o fim. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por nos despertar nesse dia, renovar nossas forças, trazer esperança para a nossa alma. Obrigado, Senhor, por termos acesso a Ti em Cristo Jesus. Obrigado pelo exemplo de Davi, que clamava e o Senhor o respondia. Nós clamamos e aguardamos do Senhor a resposta necessária. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa divulgar essa mensagem. Se você foi edificado, se Deus falou ao seu coração, espalhe essa mensagem e convide pessoas para se inscreverem no nosso canal. Isso muito fortalecerá o mesmo
para que nós possamos alcançar mais ainda vidas que necessitam da palavra. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.